Olá família Brindamente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Você que ainda não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho das notificações. Se você gostar desse conteúdo, dê um like, compartilhe com seus amigos e vamos para frente. Queria fazer uma reflexão com vocês hoje sobre verdades que estão ocultas e que as pessoas não enxergam. Queria falar sobre a década de 80. Na década de 80, havia já sociedades secretas. Na elite global, banqueiros internacionais, aqueles que monopolizam, podemos dizer que mais de 50% dos países do mundo, através de bancos, de grandes corporações. Aqueles que têm o poder da indústria, aqueles que têm o poder do petróleo, aqueles que têm o poder do dólar, que têm o poder do ouro, aqueles que têm a grande mídia mundial, aqueles que têm a grande Organização Mundial de Saúde, aqueles que fizeram as guerras, que botaram países para brigarem nos chamados tratados internacionais e diplomáticos, aqueles que são a elite do judaísmo, das religiões e da política mundial, aqueles que formaram as siglas ONU, OEA, que uniram países e que criaram muitas siglas. Essa elite, eles têm 4 divindades. Pesquise a respeito. Uma das divindades é o Baphomet, o deus cara de bode, que é representado um dia pela Linda Carter, atriz da antiga Mulher Maravilha da década de 70 para 80. Ela mostrando o bracelete com um joelho no chão, fazendo uma pose. Uma pose que o Baphomet, que tem cara de bode, que tem seio de mulher, que tem casco de bode, fez. E aí, essa elite, entre eles, os grandes, eles aguardam a chegada do Gadu, que é o grande arquiteto do universo. Para eles, quem é esse? Na Bíblia nós conhecemos como o Anticristo, que na verdade seria o Antimessias. E eles aguardam a chegada dele. Só que ele não é onipotente, onisciente e onipresente. Então, para isso, eles tinham o computador de Genebra. Eles têm hoje outros aparatos tecnológicos poderosos. Eles criaram o Orkut, criaram o Facebook, o Instagram, o Twitter, X e outras redes sociais. E eles pegaram todos os dados da humanidade. Eles pegaram a impressão facial. Eles pegaram todas as pessoas que são parentes, atrelados nas redes sociais, que o algoritmo mesmo envolve essas pessoas quando tem algum grupo de família, os convites de uns para os outros. Teve aquele momento aquela tecnologia do Pokémon Go, para que as pessoas pudessem entrar em lugares mais reservados e íntimos da sua casa e ser filmados ali. Eles criaram insetos minúsculos com câmeras. Criaram todo o aparato que existe. Mas uma coisa surgiu na década de 80. 10 mandamentos secretos que estavam abertamente em alguns idiomas, em placas guias da Geórgia. Eram monumentos de pedra, aonde ali foram oficializados cerimônias, casamentos e orações. O primeiro dos mandamentos
que vem dessas divindades, dessa sociedade secreta, dessa grande elite global, desses governantes do mundo, os donos do mundo, desses donos da empresa cinematográfica, da grande mídia mundial, da grande indústria, da economia global. O primeiro dos mandamentos que estava escrito nas placas guias da Geórgia era: a humanidade deve caminhar em perfeita harmonia com a natureza, não ultrapassando o número de 600 milhões. Só que a humanidade já tinha mais do que 7 bilhões. Então, a partir da década de 80, quando surgiu aqueles mandamentos, e o primeiro dizendo: a humanidade deve caminhar em perfeita harmonia com a natureza, não ultrapassando o número de 600 milhões. Na verdade, a conta mesmo era, se não me falha a memória, 500 milhões. Era 500 milhões. E repetia, dizia assim: para que não se torne um câncer na Terra. E repetia: para que não se canse um câncer na Terra. Então, a partir daí, começou a surgir muitos problemas. É a chamada regra de 3. Cria um problema, divulga o problema e resolve o problema. Então, para que o anti-Messias ou o anticristo, que está sendo aguardado vir, para assumir a liderança de uma nova ordem mundial, para que ele venha como Gadu, grande arquiteto do universo, o Deus das sociedades secretas, para que ele venha, e como não é onisciente, onipotente, onipresente, precisaria então diminuir essa quantidade de gente. O mandamento dizia, quando havia mais de 7 bilhões, que deveria ser apenas uns 500 milhões de pessoas. Isso abrangeria as 13 famílias que compõem a elite global, começando da família Kennedy até a família McDonald. Mais famosos entre eles, JP Morgan, Rothschild e o Clube Bilderberg. Então, chamando essas famílias, com seus filhos e seus netos, e talvez algumas dezenas de anos de gerações, ficaria então 600 milhões de pessoas, 500 milhões de pessoas, tranquilo. O restante da humanidade não importaria muito. Então, o que acontece? O que acontece é o seguinte. A partir daí, com essa ideia de que a Terra está muito populosa, depois desses mandamentos, onde tiraram fotos, onde fizeram cerimônias, começou a surgir os problemas. Começaram a falar do buraco na camada de ozônio, promovida pelo calor, de tanta coisa tóxica aqui na Terra. E aí começaram a publicar, como saiu na Record, parece-me que na Globo, dizendo: o mundo está superaquecendo e a culpa é nossa, do ser humano, botando a culpa no ser humano. E aí começaram a falar sobre o monóxido de carbono, sobre o veneno que sai das descargas dos automóveis, dos motores das geladeiras, sobre a grande poluição mundial. E agora a humanidade começou a ser vista como alguém que está simplesmente poluindo muito esse mundo. As flatulências, os gases que saem do corpo humano. E agora começou-se muito a falar sobre redução desse povo, sobre a necessidade de que esse povo seja menos e não seja muito. Mas por quê? Se na época já quase 8 bilhões de pessoas caberiam todos na Austrália, cada um com um quarto de acre, e sobraria o resto do mundo todo livre ainda, vazio, sem pessoas. Mas o que acontece? Os chamados testes de exército nos Estados Unidos, com armas invisíveis, com armas bioquímicas, nucleares, bacteriológicas, armas a laser, e tantos testes de armas, começou a haver acidentes, deixando radiação, destruindo cidades inteiras. Testes de vacinas na África, ceifando 80 mil crianças de uma vez. E então,
foram criando aparatos. Você vê a previsão do clima. Como é que se pode prever o clima? Se não se tem algum aparato tecnológico, alguma arma biológica que possa mover o clima, que se possa deslocar a ionosfera, ondas de calor para um lado, frio para outro. Olha a manipulação do homem. Então o que aconteceu? Depois disso, de lá para cá, falou-se de muitas tecnologias para mover o clima. A ARP, ou ARPA, uma das tecnologias que muitos que foram chamados de teóricos da conspiração, que falaram que a ARP tinha poder através de antenas gigantes, de redirecionar os ventos, causando tsunamis, causando maremotos, causando terremotos. Foi dito que não é nada daquilo, né? E grandes torres que existem são para energia solar, mas instalaram subterrâneos, bunkers subterrâneos com grandes escritórios. E a verdade é que o homem conseguiu a manipular bastante o clima. E aí eu digo que esses poderosos, esses ricos, desde o início de eventos catastróficos, eles já tinham o poder de manipular guerras, de usar, mesmo na época de Napoleão, na Primeira Guerra Mundial, de envenenar águas e de usar coisas tóxicas em montanhas, em caminhos, em lugares, de fazer tudo isso. Então diria, e você pode pesquisar, que promoveram 2 grandes guerras mundiais e centenas de outras guerras no mundo. E agora mesmo, esses grandes e poderosos, eles têm retido o dólar e um tipo de câmbio como o Pix, que a Inglaterra tinha com a Rússia. Reteram, embargaram o dinheiro da Rússia e pegaram o dinheiro e mandaram para a Ucrânia para bombardear a Rússia, sabendo que a Rússia tem poderes bélicos para explodir o mundo. E agora, a Rússia, através de uma união do BRICS, um banco que a Dilma, ex-presidente, cuida, uma união entre Rússia, Brasil e alguns outros países. A Rússia conta que o Brasil é um tipo de aliado. Os Estados Unidos, através dos governantes que governam presidentes, dos banqueiros, acredita que numa guerra, o Brasil ficaria do lado dos Estados Unidos. O que acontece? Os banqueiros poderosos estão pegando, usando dinheiros de impostos de americanos e estão enviando para a Ucrânia em forma de armas. Não é suprimento para os que morreram da Ucrânia com o bombardeio da Rússia. Está mandando em forma de armas. Estão investindo em Taiwan. Taiwan é uma ilha que fazia parte da China e separou-se como nação. Mas as águas que dão para o Ocidente é muito importante para a negociação da China. A China diz que ou Taiwan se rende e fica fazendo parte da China ou será bombardeada. Mas esses banqueiros estão enviando armas para Taiwan, para eles endurecerem. E agora esses grandes que manipulam a economia dos países. Aqui nós temos o Banco Central. Quem é que manda? São eles, são os grandes. O Banco Central, o presidente pode, sim, pegar dinheiro no Banco Central, mas não pode mandar no Banco Central. O Banco Central não é nosso. É através de empresas desse tipo que eles dominam os países do mundo. E tem reduzido e muito uma multidão de gente. Porque o objetivo dessa divindade é que fica apenas 500 milhões. Então o que acontece? Estão fornecendo armas para Israel, para bombardear o Hamas, para bombardear a Filistia, ou os palestinos, que são os descendentes de Ismael, filhos de Agar, a escrava de Abraão, irmãos de Isaac, que seria o povo judeu, que tinham tribos de Issacar, Zebulon, Naftali, Gad, Aser, Simeão, Benjamim, Efraim, Manassés, Judá e Levi. Mas agora seria somente a tribo de Judá, não é mais Israel. E agora são o sionismo, são os grandes poderosos das grandes sociedades secretas que governam o mundo e têm armas poderosíssimas. Está massacrando o pessoal da Palestina. Então o que acontece? Enquanto isso, esses grandes dessas sociedades, essa elite global, esses poderosos que manipulam o mundo, estão enchendo os bancos, como na Segunda Guerra Mundial, como na Primeira Guerra Mundial.
que no começo era JP Morgan, agora é outras famílias, dos Rothschilds, por exemplo, do Clube Bilderberg. Então eles ficam muito felizes com as guerras, porque eles enchem os seus bancos com dinheiro de armas. Os dinheiros que está sendo enviado para esses países, seja para Taiwan, não é suprimento, não é comida, é para armas de guerra. Eles vendem as armas, eles reconstroem as cidades destruídas. E resumindo aqui, eu digo para vocês o seguinte: o mundo está controlado, o mundo está dominado. Eles gostariam de criar um novo dilúvio. Eles gostariam sim. Para eles, o mundo foi reprovado. Eles anunciaram várias metas num controle, numa nova ordem mundial. Paz, meus senhores, o que mais desejou a nova ordem mundial, que seria isso, que seria essa redução dessa multidão para poucos. Quem mais procurou o menino propaganda, o garoto propaganda da nova ordem mundial, desde o primeiro mandato, foi o presidente Lula. O presidente Lula disse que sentou com pessoas importantes e foi com eles. Eu fico pasmado. Eu fiquei muito triste quando eu vi milhares de pessoas morrendo e aquelas águas. Eu estava num bairro chamado Jardim Tatiane com um pastor chamado Davi, em Camboriú, Santa Catarina. Eu estava pregando lá. E eu via na TV as ondas gigantes em 2011 destruindo o Japão. E eu saber que existe tecnologia para fazer subir 30 metros de onda e destruir as cidades. Eu não quero morar perto de praia porque não tenho confiança. Porque o homem tem esse poder, essa tecnologia está fazendo isso. Eu fico muito triste em saber que simplesmente alguém paga um químico para criar um vírus. E depois faz a reunião, eu não sei se na França, em Davos, ou seja onde for, e convoca os líderes das nações e talvez, eu vou conjecturar aqui, diz assim: vamos derramar alguma coisa no seu país, infectar as pessoas, porque precisa reduzir esse negócio, tem de diminuir. Tem um quadro, eu não sei se é de verdade ou se é uma pegadinha, que o revolucionador da Microsoft, Bill Gates, está com um grupo de empresários dizendo: o mundo tem quase 8 bilhões, mas se fizermos um bom trabalho com vacinas, podemos diminuir 15% ao ano. Tem uma mensagem para o Brasil dizendo que a pobreza tem de ser erradicada até 2030. Na agenda global, erradicar a pobreza, o que seria? Seria dividir a riqueza que os ricos têm com os pobres para deixar de ser pobre? É acabar essa classe? Não. Estão fabricando carros elétricos caríssimos que somente uma sociedade 4.0 que está se levantando vai poder. Não vai ter vez aqueles outros. Estão dizendo, está tramitando lei no nosso país, que os carros velhos vão ser todos retirados, estão poluindo a terra. E que somente carros elétricos, carros caros, esses carros é para uma sociedade moderna, não é para uma população de hoje. Eles planejam um futuro melhor para outra população. Eles queriam um novo dilúvio. Queriam dizer que toda raça é ruim, que não serve. Esse povo é chamado de gado. É dito que esse povo são apenas meros consumidores, que não têm valor. E aí, da mesma forma que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, estão matando, quando você olha sites terríveis como Atrocidade 18, o portal do Zacarias, mostrando realidades, morre mendigo. Estão acabando com mendigos, com fogo, com água, com teçadadas, com facões, com pedradas, com tudo. Pessoas pobres de todo jeito estão indo. E eles dizem que é para erradicar a pobreza. Mas como erradicar? Distribuir dinheiro para que até 2030 ninguém mais tenha necessidade? Não. Os craques de futebol, às vezes, são contratados, faz o contrato até de 100 milhões de euros. Fazem contrato com milhões e milhões, a craque ganhando mais de 2 milhões por dia. Então existe uma forma, vai haver uma forma de administrar as riquezas do mundo. A Serra Pelada em Minas Gerais. Quem são os donos lá? São franceses que estão cuidando. Onde já foi tirado 40 toneladas de ouro. Não é do Brasil. O Brasil é sendo vendido o tempo todo. Para quem? Para gente grande.
Esse povo grande não está hoje vencendo os países atirando bombas. Bem verdade que todas as guerras são fachadas. Todas as guerras são arranjadas. Em Pearl Harbor, o Japão foi provocado. Os Estados Unidos estavam loucos para entrar na guerra. Queriam uma desculpa, arranjaram a desculpa para entrar na guerra. Quando a guerra acabou, quando o Japão se rendeu, estava tudo rendido, eles passaram e jogaram uma bomba em cima de Hiroshima e Nagasaki. Não é bomba de Hiroshima, é bomba americana, através daqueles que são donos do presidente. Aquela história de dizer que o presidente americano é o dono do mundo não é verdade. A soberania dos Estados Unidos foi derrubada totalmente. Aquele mega sacrifício em 2011, que o World Trade Center, as torres gêmeas, foram implodidas em cada andar, explodia as bombas. E os aviões, antes de chegar lá, já foram explodindo ali. E o Pentágono foi atingido. E a soberania do país, cadê? Na verdade, os Estados Unidos está dominado há muito tempo. O Brasil está ajoelhado há muito tempo. O Brasil deve 3 trilhões. 3 trilhões. Estados Unidos deve 100 trilhões. Os banqueiros poderosos, eles dominam o mundo. Os presidentes das convenções gerais das igrejas, os presidentes dos países, os primeiros ministros, eles estão no topo da pirâmide. Eles são tipificados por aquele olho que tem no dólar americano, chamado olho de Horus. Topo da pirâmide. Criaram até no Cazaquistão uma das cidades modelo, Astana, uma capital Illuminati, totalmente moderna, totalmente cheia de símbolos. Eu vou terminar por aqui. Eu digo o seguinte: o nosso amigo é o Pai Celestial, é o Criador. Mas nós podemos refletir na música de Zé Ramalho. Vocês que fazem parte dessa massa, uma massa de manobra, que passam nos projetos do futuro. Qual é o futuro? Projeto de gado. É duro tanto ter que caminhar e dá muito mais do que receber. Dá o quê? Impostos caríssimos. Dá dinheiro de impostos. Impostos tirados da folha de pagamento, multas de todo jeito. Tem de andar de farol aceso. Não faz sentido andar de farol aceso. E ter de demonstrar toda a coragem. Você pega uma bandeira de um partido político para ser corajoso. Estou resumindo. Mas, na verdade, essa grande elite, ela banca ambas as campanhas. Se tiver Lula e Bolsonaro, eles bancam ambas as campanhas. E pegam os marqueteiros do YouTube e dão grana para eles pegarem um homem e botar adiante de nós, como se fosse a solução. Só o Criador na nossa vida. O que eles estão aguardando é o anticristo. E você quer servir a Deus, quer somente viver, eu aconselho a você, quem estiver nas grandes cidades, que puder, ir para um lugar do interior onde tem seus familiares. Quanto mais na mata, melhor. Porque as grandes cidades estão cotadas. A qualquer momento poderia as ondas invadir as cidades, que tem muita gente. Os vírus, de repente, invadir as cidades. E não é brincadeira, é de propósito. Estão querendo reduzir esse povo. Só o Pai para ter piedade da gente. Só o Pai para nos guardar. Confie só no Pai Celestial. Acredite que Ele que nos guarda. Mas saiba, o nosso país, ele está ajoelhado. Ele está rendido a esses homens. O presidente da República trabalha para quem bancou a campanha. E quem bancou a campanha dele botou ele no poder. Foram esses banqueiros internacionais. Foi essa grande elite. Que o Pai tenha piedade de nós todos. Que o Pai nos guarde. Ele que nos dá vida. Ele que nos salva. Fiquemos na presença do Pai. Meus amados, você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho das notificações. Se gostou do nosso trabalho, dê um like aí. Ore por nós, nos ajude a seguir avante. Eu gostaria de continuar fazendo o trabalho nesse canal. Ele não tem nenhuma remuneração para mim. Eu preciso trabalhar e cuidar da minha família. Eu tenho uma esposa, tenho 2 filhos. Não tenho dinheiro de igreja nenhuma. Se eu trabalhar na igreja, eu vou pegar a renda da igreja e cuidar de todos os carentes. Então não vão me aceitar assim. Nem o presbitério aceita. Eu tentei fazer, não deu. Montei um dia uma igreja para ajudar
Toda pessoa que precisasse, mas eu tinha me acidentado e estava com dívidas para pagar. Alguém até disse, alguém vai para a igreja desse caloteiro? Olha só, né? Então não tem jeito, o pessoal não quer ajudar uma pessoa que está lá querendo ajudar todo mundo, mesmo com dívida, dizer assim, não, ele merece ser ajudado. Esse cara fez seminário, foi pastor de igreja, dividiu o que tinha com os outros, tem as mãos vazias, teve um acidente, tem contas para pagar. Ele é um pastor de verdade, vamos ajudá-lo. Não, está devendo, é um caloteiro. Vamos procurar aquele lá que está falando de prosperidade, e tem uma Hilux, e tem uma casa, e tem um templo enorme. Vão, gado. O povo é gado, mas o povo merece mesmo. Né? O povo... o efeito manada, faz pisotear, faz dar chifrada em quem está querendo ajudar, né? Eles gostam de vaqueiro mesmo atrás deles, pegando no rabo deles e derrubando na vaquejada, né? Então, concluindo, já fui itinerante 10 anos, pouca oferta que eu recebi ainda reparti com pessoas carentes. Então, foi o jeito de trabalhar com as minhas mãos para poder ter a minha casa, poder cuidar da família, porque como itinerante não dava, né? A maioria não me dava oferta, só se eu cobrasse, eu não ia cobrar. Se eu cobrasse formalmente uma quantia, eles achavam bonito, porque são negociantes mesmo, achavam bonito, mas eu não acredito assim. Então deixei aqui na descrição desse vídeo o meu Zap e o meu Pix. Se você quiser colaborar com uma oferta, nós estamos aí, despertando a sua mente para você saber. Esqueça o que você aprendeu da tradição oral. Os seus pais não aprenderam correto, não passaram a informação correta. Esqueça o que você aprendeu no colégio, como disse o Michael Jackson. Eles não passaram a história com H, passaram a história com I. Né? Já dizia Gustavo Barroso escrevendo o seu livro Outra História do Brasil. Membro emérito da Academia Brasileira de Letras. Esqueça o que vocês ouviram nas igrejas. Leia a Bíblia direitinho, você vai ver que aqui ensina diferente. Ame ao Pai, ame o seu próximo. Estamos juntos. O Pai abençoe vocês até o próximo vídeo.